Deixa eu ser direto antes de qualquer coisa. Eu trabalho com recrutamento e quando uma empresa escolhe uma IA em vez de contratar, eu estou perdendo um cliente. Ou seja, eu não ando feliz com o que vem ocorrendo. Mesmo assim, preciso falar o que precisa ser dito. Abrir uma vaga de emprego não é um gesto generoso, é um compromisso financeiro, jurídico e trabalhista que vai durar anos. Salário, férias, 13º, FGTS, encargos, treinamento, rescisão, gestão todo mês. Multiplica isso por 12 meses e depois por 3, 4, 5 anos. Aí joga dissídio em cima. Fez a conta? Agora olha o outro lado. Uma IA custa uma assinatura. Às vezes menos. Quando precisa de alguém operando, você tem uma pessoa tocando dezenas de processos ao mesmo tempo. Em quase todos os casos, estamos falando de menos de 10% do custo anual de um colaborador. Se as duas opções entregam resultado parecido, por que pagar 10 vezes mais por um humano? Mas custo não é tudo. O humano fica doente. Tira férias, cansa, tem dia ruim, pode te processar no pior momento, pode pedir promoção, sair, contaminar o time. IA trabalha 24 horas por dia, sem passivo trabalhista, sem sindicato, sem variação de humor. E não estou falando de especulação. Os dados estão aí. O McKinsey Global Institute e o Fórum Econômico Mundial apontam que cerca de 40% dos empregos globais já estão expostos a impactos significativos da IA, não daqui a 20 anos. Hoje, agora, 12% dos trabalhos nos Estados Unidos já podem ser executados hoje por tecnologia disponível. E até 2030, um em cada 3 empregos deve passar por algum nível de automação. No Brasil, estamos falando de milhões de postos impactados estruturalmente. Não é desemprego imediato em massa, mas é uma transformação real que já está em curso, assim como a URA eliminou a maior parte das telefonistas, como o computador aposentou as máquinas de escrever, como as colheitadeiras transformaram o trabalho no campo. A IA está fazendo o mesmo, só que em velocidade muito maior. E se você ainda acha que isso é coisa de setor de tecnologia, deixa eu te contar um caso que abalou Hollywood. A Kling AI, empresa chinesa do grupo Kuaishou, lançou um modelo capaz de gerar vídeos cinematográficos completos a partir de apenas algumas linhas de texto. Movimentos fluidos, iluminação coerente, expressões faciais realistas, qualidade comparável a grandes produções. Como demonstração, foi gerada uma cena de ação com Tom Cruise e Brad Pitt, algumas linhas de texto, milhões de visualizações. Sindicatos de atores reagiram, estúdios ficaram em alerta, mas o ponto já tinha sido provado. Entende o que isso significa? Uma cena cinematográfica não envolve só atores. Tem diretor, câmera, técnico de som, iluminação, figurinista, editor, artistas de efeitos visuais. Uma cadeia produtiva inteira. Quando uma IA gera isso a partir de algumas linhas de texto, ela não está substituindo apenas atores, está eliminando uma cadeia produtiva inteira. Não adianta resistir. O caminho para quem quer prosperar é entender como se alinhar a essa transformação o mais rápido possível. Mas espera, a coisa não é tão simples assim. E não estou dizendo que você deve sair fazendo substituições aí na sua empresa. Já temos relatos de empresas que trocaram todo o time de atendimento por IA e foi catastrófico. Há momentos em que o humano ainda resolve melhor, mas isso vem sendo aperfeiçoado pelas IAs dia a dia. Mas é fato que há cargos que precisam realmente de um humano. Quando falamos de cargos que envolvem movimentos como limpar, lavar, construir, a IA não resolve, bem como quando falamos de liderança, negociação complexa, gestão de crise, empatia real, estamos falando de presenças que nenhum algoritmo ainda consegue substituir de verdade. O que estou dizendo é que antes de abrir qualquer vaga, você precisa responder uma pergunta honesta. Essa função é repetitiva? Segue regras claras? Pode escalar? Se errar, um sistema consegue corrigir? Se a maioria das respostas for sim, você provavelmente está abrindo vaga por hábito ou por desconhecimento de que uma IA
poderia estar resolvendo isso facilmente. Deixa eu te dar um exemplo que é meu mesmo. Esse site que você está usando foi inteiramente construído por mim, junto com uma IA, layout, design, código das páginas, banco de dados, integrações, tudo. Até esse texto que estou dizendo foi escrito por mim com a ajuda da IA. E esse que vos fala aqui também não sou eu de verdade, é uma IA. Olha quanta coisa a IA consegue fazer hoje. Há alguns anos eu precisaria de uma equipe inteira para isso. Desenvolvedor, designer, banco de dados, integração, redator, estúdio de gravação. Levou cerca de um mês e custou uma fração mínima do que custaria há um ano atrás. Tudo conversando em português com a IA. Percebe? Loucura, né? Mas isso não é mais futuro, é o presente. Agora, um ponto específico para quem atua em RH. Eu sei que a área se chama recursos humanos, não recursos tecnológicos, mas a responsabilidade primária do RH sempre foi ajudar a empresa a crescer e prosperar. Se uma vaga não é mais para um humano, orientar a liderança para isso é parte do trabalho. O RH, que apenas preenche vagas, está ficando obsoleto. O RH, que atua como arquiteto de eficiência, sabendo quando contratar, quando automatizar e quando combinar os dois, é o que vai sobreviver e prosperar. A pergunta que você precisa se fazer antes do próximo processo seletivo é essa: você está contratando um humano porque a função exige um humano ou porque sempre foi assim? Ou ainda, você está contratando porque não definiu se uma IA poderia resolver isso? Normalmente, essa análise acontece junto ao gestor da área, que é quem decide. Mas o RH moderno, que não consegue ter essa conversa, está operando com atraso. É fundamental ter total clareza sobre isso hoje. Mas se você chegou à conclusão de que precisa mesmo de um humano, vai precisar contratar muito bem. E para isso, a Curriculum tem as melhores soluções em recrutamento e seleção. Elas estão facilmente encontradas aqui, no final da página. Terminamos aqui mais um assunto muito importante. Então, o que está achando do curso? Está gostando? Fale comigo aí no final da página em comentários. Até mais. Te vejo na próxima aula. Tchau!